Áudio aberto. Vai. Olá, turma de Educação dos Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola em Casa, uma janela para o futuro. Eu sou Suzana Faria, sua professora de matemática. Então, sejam todos bem-vindos. A nossa aula de hoje será sobre polígonos. Então, vamos estudar uma parte da geometria e, na matemática, a geometria e com ele, polígonos. Ok? A nossa aula é a aula número 7. Polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Então, polígonos vem do grego poli, que significa vários, gondos, vários lados. Polígonos, então, são figuras com vários lados. Polígonos são figuras planas e fechadas, formadas por lados, por segmentos de reta, e essas retas não se cruzam em ponto algum. Mais na frente a gente vai entender por que a gente chama tanto a atenção para essa questão de que essas retas elas não se cruzam. Já que se trata de polígonos, então nós vamos falar dos lados. Então, uma figura com vários lados. Esses polígonos ele tem esses elementos, que são lados, vértice e ângulo interno. Mais na frente a gente vai ver o ângulo também externo. Mas vamos por parte. Então, os lados, que são segmentos de reta, que formam polígono. Então, são retas que vai formar essa figura. Eles têm vértice e nessa vértice é onde se ligam, onde estão ligadas as retas. Todas as retas ligadas vão formando esses vértices. Eles têm ângulos internos, que é a conta, ou a soma, ou o valor que ele tem na largura desse ângulo interno. Tem também essa mesma medida com o ângulo externo e as diagonais. Vamos lá para uma figura para você entender melhor. Pronto. Aqui está um pentágono. Então, uma figura com 5 lados. Então, cada seta representa um lado dessa figura. Veja, o lado, no caso são 5. 1, 2, 3, 4, 5. O ângulo interno. O ângulo externo. A diagonal e a vértice. Essa é a linha diagonal. Então, observe que em nenhum momento nessa figura, há traços que se cruzam. É só formados por lados. Pronto. Eles podem ser regular e irregular, de acordo com a medida dos seus ângulos. Quando um polígono tem um ângulo maior que 180, ele é conhecido como côncavo ou convexo. Essa figura é um retângulo, ele tem 4 lados. Este é o pentágono com 5 lados. Pentágono e retângulo. E este é um triângulo com 3 lados. Triângulo. Pronto. Existem mais alguns modelos e tipos de polígonos. Aqui eu coloquei mais alguns, que nós temos o triângulo com 3 lados, o quadrado com 4, pentágono com 5, o hexágono com 6, heptágono com 7, octógono com 8, eneágono com 9 e decágono com 10. Então, se a gente contar todos os lados desses polígonos, a gente vai ver que ele tem várias quantidades de lados. E, de acordo com a sua quantidade de lados, ele tem um nome diferente. Observe esses aqui agora. Já é um pouquinho mais diferente do que o anterior. Pronto. Nós temos aí o paralelogramo, o retângulo, quadrado, aí entrou agora o losango, o hexágono e
a circunferência também entrou, porque a gente vai falar sobre alguns outros objetos do dia a dia que tem a ver com polígonos. Muitas vezes a gente pergunta por que é que precisa, na área de matemática, na área de geometria, estudar sobre figuras. Mas aí a gente vai ver que essas figuras representam coisas importantes no nosso dia a dia. É ela quem vai nos dar a capacidade de entender as formas das coisas que existem ao nosso redor. Então, vamos lá. Uma coisa importante também é que para que uma figura ela seja considerada um polígono, ela não pode ter qualquer lado que faça curva uma com a outra. Ela não pode ter os lados dela, dois lados que se cruzam, elas não podem, e não pode ter abertura. Então, um polígono é sempre uma figura fechada. Se ela tiver algum tipo de abertura, ela não é considerada um polígono. Observe aqui. Pronto, a figura A, ela tem uma curva. Na B, ela tem uma abertura. E na figura C, ela tem duas retas que se cruzam. Então, essas figuras aí, elas não são consideradas polígono. Para ser o polígono, ela tem que ter todas as partes fechadas, unidas por lados. Vamos lá. No nosso dia a dia, a gente vai identificar várias figuras com polígonos. Por exemplo, essa placa de trânsito. Ela tem 6 lados, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, ela é um octógono. A bandeira do Brasil é um retângulo. Então, ela tem 4 lados. Vamos lá. Nós temos a bola, que é uma circunferência. Nós temos a casa das abelhas, né? As abelhas, elas criam, né, um ambiente que parece também um octógono, no caso o de 8 lados. Nós temos aí um piso, que também tem a mesma figura geométrica. Temos os formatos das casas, que tem formato variado. Veja o telhado, a parede da casa, as janelas, todos são figuras geométricas. Nós estamos acostumando no dia a dia ver tudo isso, participar de toda essa criação, né, do próprio homem em relação à geometria. E, no entanto, às vezes a gente não dá conta dessa importância. Nós temos o relógio, né? Existe relógio de vários formatos, e aí tem um deles. E a caixa de pizza, que também é uma figura, né? Mas aí a gente vai entender mais na frente a diferença entre figuras planas, né, e as sólidas, né, o sólido geométrico. Mas nesse momento a gente vai compreender como é que se dá esse conhecimento de formas usadas no dia a dia. Todas as formas de coisas que nos rodeiam, elas sempre têm uma forma ou uma forma de aparecer como um polígono. Vamos lá, mais na frente. Então, o nosso desafio é entender que ao nosso redor nós temos objetos que podem ser comparados ao desenho de uma figura geométrica ou de um polígono. São figuras ou formas com vários ângulos. Então, nosso desafio vai ser exatamente esse: observar que tudo que tem ao nosso redor está repleto de polígonos. Estamos encerrando a nossa aula e falando aqui para vocês mais um pensamento de Paulo Freire, que ele diz que não existe saber mais ou saber menos. O que existe são saberes. Então, até mais. Continuem conosco para as aulas seguintes.